FETICOM Santa Catarina. Parabéns, parabéns pela condução do trabalho aí. Passamos à ordem do dia. Consulto os líderes se nós possamos inverter a ordem em homenagem aos trabalhadores que acompanham, aos sindicatos que acompanham esta sessão, para votarmos em primeiro lugar o projeto que está na pauta como extraordinário, PLC 009.5/2019, de autoria do Governo do Estado, que altera o artigo 1º da Lei Complementar 459 de 2009, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina pisos salariais para os trabalhadores, que especifica e adota outras providências. Consulto os líderes se possamos fazer a inversão de pauta. PP concorda, presidente. MDB concorda, senhor presidente. O PT concorda e já antecipa o voto do sim, presidente. PSD de acordo, senhor presidente. PDT de acordo também. Pode ser, né, meu vice-presidente? Senhor presidente, o PSB também concorda. PSL de acordo, presidente. Havendo a concordância dos senhores líderes, passamos à discussão. Após pareceres favoráveis nas comissões de Constituição, Justiça, Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, em discussão PLC 9.5/2019, autor Governo do Estado de Santa Catarina, altera o artigo 1º da Lei Complementar 459 de 2009, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina pisos salariais para os trabalhadores, que especifica e adota outras providências. Em discussão. Com a palavra a deputada Paulinha. Senhor presidente, eu quero apenas saudar a presença dos trabalhadores que estão desde de manhã, que têm nos visitado constantemente nesses últimos dias, até que se findasse esse processo. Mas eu quero agradecer a toda a casa, a Vossa Excelência e a todos os deputados, no caso em especial da Comissão de Trabalho, o deputado João Amin, que prontamente estruturou o nosso relatório hoje mesmo para votação hoje. Enfim, e os presidentes, tanto da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Titon, o nosso presidente da Comissão de Finanças também, o deputado Marcos, que viabilizaram toda a tramitação em tempo célere para que esse projeto, enfim, chegasse a esta casa para apreciação. Era isso. Ainda em discussão, com a palavra a deputada Luciane Carminati. Eu quero cumprimentar todos os trabalhadores que estão aqui representados por suas centrais sindicais, por federações, por sindicatos. Sejam todos bem-vindos, acompanhando desde a tramitação nas comissões e também aqui no plenário. Cumprimentar também o presidente da Câmara de Assuntos Legislativos da Fiesc, o Ronaldo Baumgarten Júnior, e também a assessora advogada para relações trabalhistas da Fiesc. Trazer aqui, dentre todas as leis aprovadas nesta casa de origem popular, de iniciativa popular, nós tivemos ao longo da história do Parlamento catarinense 3 legislações. A legislação que ampara o salário mínimo regional tem essa origem, né? A iniciativa popular. Eu quero destacar primeiro, presidente, a importância desta lei do ponto de vista histórico, porque é um marco. Não são todos os estados brasileiros que têm como parâmetro, além do piso nacional salarial, o salário mínimo nacional, tem pisos salariais regionais. Então, nós, aqui em Santa Catarina, temos o piso regional, que engloba 4 faixas, de acordo com várias categorias. Também quero destacar que, para este ano, é 4,29 o percentual de reajuste das 4 faixas de remuneração. E, por último, dizer que o debate que fizemos hoje, e eu como relatora na Comissão de Finanças, foi muito adequado, porque nós tínhamos no momento anterior, deputados, a presença do secretário da Fazenda. E entramos no debate do que significa aumentar a renda média do trabalhador. Aumentar a renda média do trabalhador significa também gerar mais impostos, porque os trabalhadores
não investem o seu salário na Bolsa de Valores, não investem no mercado internacional. Eles aplicam a sua remuneração no mercado local e isso volta para os impostos, para as prefeituras e o Estado. Então, esta lei, ela é grandiosa porque ela também significa esse acordo entre empresários e trabalhadores. E nós sabemos o quanto é desafiador colocar numa mesa empresários e trabalhadores. Então, eu quero aqui, como relatora, na Comissão de Finanças, pela segunda vez, tanto ano passado quanto este ano, destacar o nosso reconhecimento a esse diálogo, que também não é tão simples. Aqui chega para nós apenas já a decisão final, mas eu sei que vocês estão discutindo isso desde novembro do ano passado. Desde novembro, no mínimo 4 reuniões, né? Então, é bastante exaustivo. Por outro lado, entendo também que o parlamento reconhece esse histórico, porque garante também na lei a retroatividade em janeiro. Então, eu quero aqui elogiar todos os trabalhadores na sua organização sindical e também os empresários por sentar na mesa e cumprir esta lei que é de iniciativa popular. Em nome do Castanheira, parabenizar e dizer que quiçá tenhamos mais leis como essa, empresários e trabalhadores pensando o desenvolvimento do Estado. Obrigado, presidente. Ainda em discussão, com a palavra o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, só confirmando que desse acordo são 4 faixas salariais, 1.158, 1.201, 1.267 e 1.325, ou seja, é acima do salário mínimo nacional. Mostra que a maturidade que tem Santa Catarina, que valoriza ainda mais o seu trabalhador. Então, parabéns a todas as categorias. A palavra para discutir a matéria, deputada Ada Faraco de Luca. Senhor presidente, eu queria endossar todas as palavras da deputada Luciana Carminati, parabenizar a esses guerreiros de cabelos brancos, jovens, mulheres, que estão na luta pelos seus direitos há muitos e muitos anos, que é o papel do sindicato. Parabéns para vocês, né? E também queria registrar aqui a presença da presidente da Câmara de Vereadores de Garopaba, a senhora Micheline Luiz, que está fazendo uma visita à nossa casa. Com a palavra o deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, já cumprimentei a todos, as federações dos trabalhadores e também patronais. Eu lembro bem, deputada Paulinha, deputado Minotto, em 2009, secretário de Estado, a deputada Dalva de Luca, sua parente, deputada Ada. E naquele momento nós construímos com as federações um entendimento de que o Executivo devesse mandar a essa casa esse projeto de lei instituindo um piso regional, já que outros estados naquele momento tinham e Santa Catarina, que é o estado de ponta da federação, ainda não tinha. Eu fui o portador, deputado Volney, desse projeto de lei. Eu e a secretária Dalva entregamos ao presidente e a Assembleia aprovou por unanimidade. A partir daí passou a ser um marco, deputado Zé Milton, o entendimento, né, das federações dos trabalhadores e também das federações patronais. A capacidade de, através do diálogo, deputado Titon, chegar ao entendimento que a casa aqui não tem nenhum trabalho, tramita nas comissões, que decide de forma unânime, vem ao plenário. Então, uma construção que vocês têm feito que merece os elogios desta casa, é sinal do bom entendimento que há entre o trabalhador, né, e o empregador. Por isso, parabéns
a todos vocês e a nós também, que afinal de contas participamos desse momento que é decisivo, mas que não tínhamos outra alternativa, Castanheira, que não dizer sim a esse entendimento, e tenho certeza que vai continuar assim para os próximos anos. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Milton Robos. Senhor presidente, cumprimentar todos os sindicatos representados aqui e cumprimentar o Ronaldo, toda a equipe da Fiesc, e de tantas colocações já feitas aqui, todas muito bem relatadas, principalmente a Luciane, dizer que esse entendimento do salário mínimo mostra a maturidade e aquela coisa que tantos tentaram por muito tempo dizer que existiam duas classes, né? Que o empregado era contra o patrão, e vice-versa, que um não ajuda o outro. Eu queria ressaltar aqui nessa negociação do salário mínimo regional a importância, além dos sindicatos laborais, das federações, e aqui representada pela Fiesc, que teve um papel importantíssimo no convencimento de todos os sindicatos patronais de que nós elevarmos a condição do trabalhador catarinense, faz bem para a indústria, faz bem para o comércio, faz bem para o Estado de Santa Catarina. Então, é nesse sentido que todos nós hoje estamos aqui para comemorar esse fato que, mais uma vez, mostra por que Santa Catarina é tão diferente. Para discutir a matéria, com a palavra, o deputado Maurício Scudilarchi. Antes eu fiz a saudação ao presidente, mas como os demais deputados fizeram, acho que só para a gente registrar realmente a importância dessa negociação, essa conversa de alto nível, transparente, entre os sindicatos, a Fiesc, as classes dos trabalhadores, os sindicatos e o amadurecimento aí pela busca do melhor para os trabalhadores e para Santa Catarina. O encaminhamento é quase desnecessário, mas o encaminhamento vai ser de todos pela aprovação do projeto, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, cumprimentar a todos os trabalhadores, líderes sindicais, centrais, federação que aqui se encontram. Dizer, senhor presidente, que hoje é uma tarde histórica, porque nós estamos no 10º ano. São 10 anos que essa casa vota projeto similar. E eu tenho dito e repito que a lei, ela efetivamente deve ter dois, e apenas dois fundamentos: equidade e utilidade. E acredito que o projeto de mínimo regional traz essa perspectiva de equidade, de isonomia e, sobretudo, de uma forma pragmática de utilidade. Parabéns a todos que conquistaram essa caminhada com o referendo desse parlamento. Obrigado. Com a palavra, deputado Volney Weber. Muito bem, senhor presidente, quero aqui saudar a vossa pessoa, também aos membros da mesa, companheiros deputados, mas de uma forma muito especial também aqui, saudar os representantes da classe trabalhadora, os trabalhadores, a federação, enfim, a todos aqueles que movimentam esse nosso Estado e sempre proporcionam uma economia fazendo com que esse Estado continue crescendo. Quer dizer que hoje estou deputado, estive prefeito, mas também eu sou empresário e sempre consegui, e vou fazer isso sempre, valorizar os colaboradores. Fiz isso com muita facilidade, com muito diálogo sempre, junto com os colaboradores da nossa indústria, fazendo com que eles se sintam valorizados e automaticamente trabalham motivados. Então, logo, aquilo que o empresário proporciona ao seu colaborador de uma forma merecedora, ele com certeza vai trabalhar muito mais incentivado, vai produzir mais e automaticamente todos acabam ganhando. Então, parabéns, esse projeto vem de encontro realmente a quem trabalha, aqueles que merecem. Meu grande abraço, sou favorável a esse projeto. Com a palavra, o deputado Jair Mioto. Senhor presidente, apenas para parabenizar o esforço conjunto do Executivo, Legislativo, empresários, funcionários. Eu creio que Santa Catarina dá um grande exemplo de crescimento, de pujança, e esse projeto vem realmente ao encontro dos anseios da nossa economia. Então, parabéns a todos, nosso Estado é destaque realmente, e quando conseguimos unir todas as forças, todos saem ganhando. Parabéns a todos.
Com a palavra, deputado Nilson Berlanda. Senhor presidente, senhores deputados, eu também, da mesma forma, um grande gerador de empregos em Santa Catarina, quero parabenizar aí a todos os sindicatos, a federação, dizer a vocês que sou presidente do sindicato patronal do varejo em Curitibanos e estamos bem afinados lá. Parabéns, parabéns aos deputados que votaram favorável. Não havendo mais quem queira discutir, solicito a assessoria que abra o painel para que todos possam exercer o seu direito de voto. Quem vota sim, vota a favor, vota 1. Quem vota contra, vota 2, vota não. Consulte-se todos exercendo seu direito de votos. Encerrada a discussão, colho os votos no painel. 1 voto não, 31 votos sim, aprovado por unanimidade. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra extraordinária para as 16h21, para que possamos aprovar em segundo turno esta matéria. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Em discussão, projeto de lei complementar 9.5/2019, autor Governo do Estado de Santa Catarina, altera o artigo 1º da Lei Complementar 459 de 2009, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina os pisos salariais para os trabalhadores, que especifica e adota outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, peço à assessoria que abra o painel. Consulte se todos os deputados exerceram seu direito de voto. Colho os votos no painel, encerrada a votação. 1 voto não, 30 votos sim, aprovado. 2 abstenções, aprovado em segundo turno por unanimidade. Perdão, por maioria. Discussão e votação em turno único, mensagem de veto número 27/2019, autor Governo do Estado. Veto total ao PL 474/2017, de autoria do deputado João Amin, que dispõe sobre o dever das empresas concessionárias de serviço de telefonia móvel permitirem ao consumidor a acumulação de franquia de dados quando não utilizada no mês de aquisição, para uso no mês subsequente. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto. Em discussão. Não havendo, com a palavra, deputado Márcio Machado. Senhor presidente, cumprimentando o deputado Mauro de Nadal, que assume a presidência neste momento, mesa diretora, nobres deputados, deputadas, o público se faz presente. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer pela rejeição do veto do senhor governador no projeto de lei, deputado João Amin, que dispõe sobre o dever das empresas concessionárias de serviço de telefonia móvel permitirem ao consumidor a acumulação de franquia de dados, quando não utilizado no mês da aquisição, para uso no mês subsequente. Projeto de lei importante, projeto de lei que garante ao consumidor o direito do crédito. Muitas vezes, as empresas, para vender seus produtos, entram em contato constantemente, incomodando a gente,
e você pede, por favor, tire meu nome, meu número de telefone para não entrar em contato, eles continuam insistindo, telefone fixo, telefone móvel, eles entram em contato. Então, o que acontece? Projeto de lei que permite que o consumidor acumule os créditos, tanto de franquia de telefone, quanto de internet. Então, eu acredito que o projeto de lei ele é importante, entendo pela constitucionalidade dele também, dessa maneira, ter meu voto pela rejeição do veto. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, eu quero me somar à fala do deputado Márcio Machado e dizer que vou votar pela rejeição do veto, tendo em vista que um projeto parecido com este, mas com um viés diferente, foi de minha autoria o ano passado e foi sancionado pelo governador Moisés neste ano. O que trata o projeto de lei que elaborei e aprovado nesta casa e sancionado pelo governador é quando cada um de nós, consumidores, compramos um pacote de internet ou de telefonia móvel, e a esse pacote vem agregado uma série de, entre aspas, favores. E se esse pacote é vendido para nós consumidores por um preço X, as grandes empresas de telefonia móvel, quando do recolhimento do imposto, o faziam num valor bem menor, tirando da fatura ao chamado benefício agregado. O projeto do deputado João Amin é muito bem feito, muito bem elaborado, só que ao invés de vir no viés do Estado cobrar o imposto, ele vem no viés de atendimento a um direito do consumidor, de ter pago aquilo que comprou, não ter usado no mesmo mês e passar a ter crédito no mês seguinte. É a mesma coisa como se fosse milhas de passagem aérea ou de cartão de crédito, enfim, de uma série de outras situações. Então, não tenho dúvida que o projeto de lei é importante, é oportuno e vem em benefício da sociedade e do consumidor. E o meu voto, senhor presidente, vai ser pela rejeição do veto. Peço à assessoria que abra o painel para a votação. Em votação. Antes da votação, vamos ouvir o deputado Bruno Souza, ainda em discussão, enquanto a gente exerce o direito de questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Marcos Vieira. Quem vota 1, vota pela manutenção do veto. Quem vota 2, derruba o veto. Perfeitamente. Deputado Bruno, Vossa Excelência pode usar até o tempo regimental. Presidente, nós estamos a um... Só pedir para abrir o painel só depois que o Bruno falar, o deputado líder do Eu já havia autorizado a votação. Não, então acabou a discussão. Eu não então, vi a manifestação do deputado Bruno, ele manifestou na sequência, autorizei que ele se manifestasse durante a votação. Não, mas então é encaminhamento de votação. Pela ordem? Aí... Pela ordem do deputado João Amin. Se o Bruno vai comentar, a gente fecha o painel. E ele tem esse direito. Se ele vai falar, tranca o painel. Se ele vai falar e não vai trancar o painel, é encaminhamento de votação. Presidente, eu estava aqui ao lado, aguardando para falar, presidente. Eu autorizei para que ele usasse o tempo regimental para a fala e o painel permanece aberto para a votação. Não, mas... Presidente, eu peço só que se restabeleça o meu tempo. Presidente, nós estamos a um ponto de acabar com pacotes, por exemplo, de 10 gigas ou 20 gigas que hoje existem à disposição para que se use os dados durante um mês. Por que eu digo isso? Porque o projeto, apesar da excelente boa intenção do autor, ele contraria uma lógica econômica simples. Por que uma empresa vai oferecer 10 gigas, 20 gigas em um mês, se ela corre o risco de ter que transferir 5 ou 10 gigas para o próximo mês se o usuário não assim utilizar? O que muito provavelmente vai acontecer é que as empresas vão reduzir a oferta de pacote de dados para todos. Todos irão ser penalizados à medida em que ninguém mais vai oferecer pacotes com grande quantidade de dados. O que as empresas vão fazer, provavelmente, é fracionar esses pacotes. Irão dizer que agora oferecemos apenas pacote de 1 GB ou 2 GB e a pessoa tem que comprar mais créditos, mais dados. Ou seja, uma boa intenção que, infelizmente, irá penalizar o consumidor
apesar da sua intenção de fazer algo positivo. O que vai acontecer é que nenhuma empresa mais vai ter estímulo para oferecer grandes pacotes. Aquela pessoa que utiliza muito os dados será penalizada, simplesmente assim. Obviamente, isso vai ter uma reação do lado das empresas. Provavelmente, o que vai acontecer é o aumento do custo dos dados, porque ninguém mais vai querer oferecer dados em grande volume. E a outra coisa que vai acontecer, se isso não acontecer, o que provavelmente vai acontecer, isso gerará um aumento de custos, porque serão necessários mais servidores, mais canais para armazenamento, e esse custo vai ser socializado entre todos aqueles que não utilizam os dados. Ou seja, nós vamos, através de uma boa intenção, acabar conseguindo um resultado ao contrário do que se pretende, uma consequência contrária ao que se pretende. Além, claro, de esse projeto ser inconstitucional, porque se a gente abrir a nossa Constituição, que eu vejo uma aqui, nós vamos ter claramente ali que serviços de telefonia, radiodifusão, são premissas básicas da União. O Estado do Rio de Janeiro aprovou uma lei desta em 2018. O que aconteceu foi que uma ação direta de inconstitucionalidade derrubou a lei no STF. Uma lei idêntica acabou de ser derrubada no STF. Ou seja, além do problema da consequência prática, que nós teremos dados reduzidos, as pessoas serão penalizadas com menos dados à disposição, nós ainda estamos aprovando algo que há pouco tempo teve um julgamento pela inconstitucionalidade no STF. Algo muito parecido, era a mesma lei, apenas em um outro estado. Então, estamos sim sabendo que é inconstitucional, todos já devem ter votado, mas eu quero deixar registrado que é inconstitucional, existe já jurisprudência e nós ainda iremos criar uma consequência diversa da intenção. A intenção é boa, a consequência, infelizmente, não será. Então, quero deixar registrado isso, porque quando o preço aumentar, quando a franquia diminuir, ou quando nós tivermos uma ação de inconstitucionalidade, quero deixar a minha fala registrada. Antes de encerrar a votação, eu só peço para que os deputados se atentem, no momento que forem fazer a discussão de qualquer matéria, que se dirijam ao microfone de à parte e, na sequência, pode ocupar o plenário para manifestação, a tribuna, melhor dizendo, mas que se dirijam para que a gente possa conduzir melhor os trabalhos, sem cometer nenhum equívoco na condução. Encerrada. Vossa Excelência já discutiu a matéria, deputado João Amin? Não? Bom, neste caso, aberta uma exceção, vamos abrir a segunda. Não, eu abri exceção para o Bruno, vou abrir para você também. O autor da matéria. Eu acredito, presidente, que até para fazer um bom debate, todos os deputados que quiserem se manifestar, se manifestam. O líder do governo e o autor do projeto, até para ouvir os argumentos dos colegas, até para basear melhor a nossa fala, a gente espera com prudência, com cautela, para depois poder fazer as defesas. Queria agradecer as manifestações do deputado Márcio, do deputado Marcos Vieira, né? Discordar respeitosamente do deputado Bruno Souza, que tem as suas razões para se manifestar contrário pela permanência do veto, mas eu venho aqui fazer uma defesa desse projeto de lei, com alguns tópicos. Primeiro, agradecendo ao deputado Maurício, que, como líder do governo, viu que a matéria não tem um impacto diretamente ao governo do Estado e, por provocação, por consenso, pode até liberar, dada a sua função. A matéria, primeiro, ela não tem visto de iniciativa. A nossa competência é legislar é concorrente. O PL tem a finalidade de proteger o consumidor e não interfere em nada no governo do Estado. O projeto de lei, ele se reveste de fundamental importância na constante luta pela concretização da proteção aos consumidores, ao direito do consumidor. Responsabilidade por dano ao consumidor já é alinhado à Constituição Federal e, uma vez o seu artigo 24, incisos 5 e 8 da Constituição Federal de 88. Por isso, compete à União, aos estados e ao Distrito Federal essa origem do projeto. A fiscalização do projeto vai ser por competência do PROCON, que vai poder dar esse direito ao consumidor e garantir o direito ao consumidor.
E o precedente, nós temos precedente aqui, não foi à toa, que eu já posso adiantar, se o Maurício me permitir, convenci o líder do governo. O governador Moisés sancionou a Lei 17691, de 14 de janeiro de 2019, que, entre aspas, dispõe sobre a proteção do consumidor catarinense em relação a práticas abusivas por parte de prestadora de serviço de telecomunicação. E, naquela oportunidade, o parecer da Procuradoria foi contrário. Por isso, eu peço, muitos dos deputados já votaram, eu peço para, ainda dá tempo, é só botar a senha de novo que dá para mudar pelo painel. Eu peço que esses argumentos consigam convencer a nós, catarinenses, a dar mais direito ao consumidor e fazendo ainda mais um adendo. Há tecnologia por parte das companhias para fazer esse tipo, dar esse tipo de serviço à disposição do consumidor. Muito obrigado. A palavra em discussão, deputado Gessé Lopes. Líder fala por último. Eu estou aqui numa missão de desburocratização. A minha abstenção na votação do teto salarial foi pelo simples fato de que, se já houve uma concordância entre o empregador e o empregado, é isso que importa. Não tem que passar por nós aqui para decidir o que eles vão receber lá. Então, ao contrário, ao mesmo tempo que eu acho que nós estamos aqui, mais uma vez, burocratizando a iniciativa privada. Basta que uma empresa, faça isso aqui, para que os outros tenham que correr atrás. Então, nós temos que deixar livre a iniciativa privada para que ela possa produzir e ela, sim, regulamentar juntamente com o mercado. A palavra, o líder do governo, deputado Maurício Scudlark. Obrigado, senhor presidente. Eu vejo que assiste razão aí as duas partes, na questão da constitucionalidade e também na preocupação de proteger o consumidor. Seria tão bom se nós não precisássemos, né, deputado Sopelso, ditar certas regras e fosse normal o cumprimento por todos os cidadãos daquilo que é ético, daquilo que é de responsabilidade, mas, infelizmente, se não colocar na lei, e mais uma lei, a gente não consegue aprovação. Eu, conversando aí com o deputado Mocelin, nós, dentro do próprio bloco, nós temos pensamentos divergentes ali. Por esse entendimento, nós, conversando com os demais deputados, vamos liberar a votação para que cada um vote de acordo com a sua consciência, como eu disse, assistindo razão a cada um na sua forma de pensar. Eu entendo que a livre concorrência é importante, talvez uma lei dessa possa levar as empresas até a reduzir esse tipo de prestação de serviço com essa vantagem ao consumidor, mas eu entendo que o comércio tem que se adequar. Então, por essa razão, com a concordância dos colegas, nós deixamos liberado para a votação. Encaminhamento de votação, presidente. Encaminhamento de voto, deputado João Amin. Só para registrar que o voto 2 derruba o veto, então eu peço o voto 2 a todos os colegas. Deputado Fernando Vampiro. Só para encaminhar a bancada do MDB, voto 2. Consulte-se a todos os deputados exercer o seu direito de voto. Encerrada a votação. Colho os votos no painel. 27 votos não, 6 votos sim, abstenção 0. Rejeitado o veto. Em discussão e votação em turno único, mensagem de veto 61/2019, autor Governo do Estado. Veto total ao PL 43/2018, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, que dispõe sobre a isenção do pagamento de direitos autorais na execução de obras musicais realizadas sem fins lucrativos no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto. Em discussão. Com a palavra, o autor da matéria, deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, farei aqui, brevemente, no tempo que me cabe, fiz de forma escrita para que todos entendam exatamente o que
propõe o projeto. A proposição em foco visa oficializar, por força de lei, a isenção do pagamento de taxas ou outro tipo de cobranças referentes à retribuição ou direito autorais por execuções de obras musicais para as entidades, atente, oficialmente declaradas de utilidade pública estadual ou municipal, fundações ou instituições filantrópicas e associações de cunho recreativo, filantrópico, beneficente, assistencial, promocional ou educacional legalmente constituídas quando da realização de eventos que não visam ao lucro promovidos no Estado de Santa Catarina. Eu vou poupar aqui a minha manifestação. Eu quero apenas fazer a leitura de uma decisão, são várias as decisões judiciais já de tribunais superiores, mas vou ler. Uma delas, direitos autorais, ação de cobrança, inexistência de obrigação, festa sem fins lucrativos, procedentes, recurso não conhecido. A execução, agora vem aqui a decisão, a execução de músicas em festejos promovidos por municipalidade, sem intuito de lucro direto ou indireto, não está sujeita ao pagamento de direitos autorais. Essa é uma das tantas decisões. Aqui quem já foi prefeito, vou dar um exemplo, as festas, por exemplo, de terceira idade, que acontecem todos os finais de semana. Eu falo da região oeste, mas eu imagino que isso deva acontecer no estado inteiro. Não há cobrança de ingresso. O que se cobra é um refrigerante, é uma bebida para fazer a manutenção da entidade. Não se visa nenhum lucro. Por isso, apresentei esse projeto muito por base em pedidos de prefeitos, já que o ECAD aplica às prefeituras, deputado e ex-prefeito Volney, essa cobrança de taxa, e a prefeitura não considera isso, aliás, como pagar legalmente. Nenhum município pode pagar. Então, eu estou fazendo esse apelo, o deputado Alba, né, que é o presidente da comissão do idoso, muitas dessas pessoas são... claro que esses eventos são para a terceira idade, mas tem outros eventos também promocionais, sem fins lucrativos, apenas, né, para a manutenção da entidade, a paz, etc., etc., etc. Eu vou poupá-los da leitura. Eu acho que as decisões que são fartas, farta jurisprudência, peço aos deputados, já conversei também com o líder do governo, no sentido de que o governo libere. Nós fizemos o pedido de retirada, presidente, deste veto há alguns dias, por conta de que tinha pouca presença de deputados aqui e que nós poderíamos não conseguir o nosso intento. Assim, peço a compreensão de todos pelo voto 2, pela derrubada do veto. Para discutir o veto, com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Quero aqui cumprimentar o deputado Valdir Cobalcini pelo projeto de lei. Eu tive a honra de ser presidente do Diretório Central dos Estudantes da Uniplac em Lages. Infelizmente, tive o dissabor, como presidente da entidade, de pagar o ECAD para uma festa estudantil. Eu sou festeiro em inúmeras festas de igreja na minha região, e se agora começarem o ECAD a cobrar das festas de igreja, dos bailinhos que os idosos vão lá, participam, realmente isto desvirtua a função social, e dessa maneira entendo do projeto de lei que é de grande relevância. Pode contar comigo, deputado Valdir Cobalcini, porque eu tenho certeza que esse projeto fosse referendado, grande parte da maioria da sociedade estaria com a Vossa Senhoria nesse projeto, e assim, de fato, vou votar pela rejeição do veto do senhor governador. Obrigado. A palavra, deputado Ismael dos Santos. Parabenizar o deputado Cobalcini, nosso sempre líder na área da educação e cultura,
dizer que, de fato, deputado Cobalcini, o ECAD é uma vergonha nesse país. Uma vergonha. Isso sim é caixa preta. Não se sabe para onde o dinheiro vai, não se sabe quem recebe, direitos autorais. Eu tive o desabor no ano passado de receber uma comitiva de um movimento, Padre Pedro, da Igreja Católica, o pessoal da Renovação Carismática, estava fazendo um evento, o ECAD foi lá para multar, porque queria cobrar os direitos autorais, a maioria das músicas do Padre Zezinho. Então, deputado Cobalcini, estamos juntos pela derrubada desse veto. Obrigado. Com a palavra, o deputado Jair Mioto. Senhor presidente, da mesma forma, quero manifestar meu apoio, deputado Cobalcini, a esse projeto. Nós temos visto realmente muitos abusos por parte desse pessoal que dirige esse tipo de entidade para com pessoas que muitas vezes fazem eventos voluntários, eventos religiosos também, e eventos que só promovem a integração das pessoas, não tem finalidade lucrativa nenhuma. Então, conte comigo nesse projeto. A palavra, deputado Milton Robles. Senhor presidente, as taxas que são cobradas pelo ECAD, eu brinquei com o deputado Ismael, porque ele falou na caixa preta, eu disse, poxa, tu roubou minha palavra. Essa é uma caixa preta, deputado Cobalcini. Essa é uma caixa preta de verdade. E é uma lei velha, desatualizada aos novos tempos. Além de ela ser injusta em uma caixa preta, porque ela cobra de acordo com o tipo de quem está fazendo a festa, e tu nunca sabe para onde vai esse dinheiro, né? Porque se não tem regra para cobrança, imagina para distribuição. Então, isso é uma sacanagem, uma lei da época que não existia a internet e não existiam os sistemas de comunicação. Hoje, um compositor, um cantor, um ator, ele quando faz a sua peça, a sua música, a primeira coisa que ele faz, coloca nas redes sociais, vai para o YouTube, está aberto para o mundo. Agora você vai fazer uma festa comunitária, sem fins lucrativos, para manter lá os salãozinhos da comunidade, a festinha dos idosos e assim por diante, e você vai pagar direitos autorais que você nem sabe para onde é que vai esse dinheiro. Conte conosco, deputado, parabéns pela iniciativa, falei isso quando tramitou lá na CCJ, e esse é o nosso ponto de vista. Lei velha, que deveria lá no Congresso Nacional ser alterada também, para que isso não acontecesse mais no Brasil. A palavra, deputado Nilson Berlanda. Cobalcini, também quero, da mesma forma, falar em nome do varejo. Eu sei que projeto defende ações públicas, mas o varejo, senhores deputados, só para terem uma ideia, o ECAD está cobrando para quem liga um televisor para mostrar a imagem, está querendo cobrar uma taxa. Para ligar um rádio, para vender um rádio dentro de uma loja, está cobrando ECAD também. E a gente sabe que é um grande desvio de dinheiro a nível nacional. Então, existe um regional, por exemplo, o nosso lá é de Lages. Ele vai lá para cobrar o ECAD de uma loja com estabelecimento aberto. Então, é um absurdo. Parabéns aí pela iniciativa e estamos junto contigo aí. A palavra, deputado Maurício Skudilark. Obrigado, senhor presidente. Eu vou dizer, deputado Cobalcini, fiquei 31 anos na Polícia Civil, a grande maioria numa delegacia. E quem faz a exigência da taxa é a Polícia Civil, que é o último órgão que vai liberar o alvará. Daí tem que trazer o ECAD, a sanitária, segurança, traz tudo ali para... E aí você via o clube de idosos chegar lá e dizer que ia fazer uma festa, que eles achavam, trabalhar sábado e domingo cortando carne e coisa, que ia dar 200, 300 reais de lucro, e o ECAD era 500, tá? Então, eu sei que o governo tem que encontrar, o deputado Mauro sabe isso aí, teve até audiência pública lá em Cunhaporã, é a lei federal que quis proteger, que em tese, os autores, os artistas com a sua produção literária, mas, como diz aqui, virou uma caixa preta que ninguém sabe quem recebe isso aí a nível de Brasil. Nossa lei não vai resolver, mas vai provocar uma discussão, e que com esse novo Congresso Nacional tem que rever essa questão do direito autoral. Então, por isso, nós vamos aí, já falamos com o deputado Cobalcini, também deixar liberado o voto de parte do governo para esse projeto aí.
Ainda em discussão, com a palavra o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados, eu acho que é hora mesmo de nós dar uma barrada no ECAD, porque se seguir nesse ritmo, daqui a pouco, quem tem ouvido vai pagar ECAD. Então... Encerrada a discussão, peço à assessoria que abra o painel para que todos possam exercer o direito de voto. Quem vota 1 mantém o veto, quem vota 2 rejeita o veto. Encaminhamento de voto do MDB, voto 2. Vota companheiro Cobalcini. PP encaminha 2, presidente. Consulte-se a todos os deputados exercer o seu direito de voto. Encerrada a votação, colhe o resultado no painel. 1 voto sim, 31 votos não, nenhuma abstenção. Rejeitado o veto por maioria. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 62/2019, autor Governo do Estado. Veto total ao PL 80/2018, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, que institui o programa Dinheiro na Escola na Rede Estadual de Ensino e adota outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela manutenção do veto. Com a palavra o deputado Maurício Skudlark. Obrigado, senhor presidente. Nessa questão aí eu queria já pedir a compreensão e já houve entendimento do deputado Cobalcini. O governo do Estado já tem um sistema implantado de cartão que permite às escolas fazer os pequenos reparos. Era um dos objetivos do projeto do deputado Cobalcini. Então, nós pedimos aí nesse projeto que realmente acarretaria custos, iria mudar a estrutura que está instalada já na educação e pela manutenção do veto, voto 1, inclusive acredito que com a concordância pela exposição já feita do próprio autor, deputado Cobalcini. Encaminhamento de voto do deputado Fernando Vampiro. Eu peço também ao autor do projeto, na verdade, que se abstenha o voto 1, mas o encaminhamento do acordo feito aqui foi para que nós, obviamente, mantêssemos esse veto. Por isso que o MDB vota 1. Com a palavra o deputado Valdir Cobalcini, autor da matéria. Eu não posso votar 1. Tem que votar 2. Esse é um pleito, é o sonho dos diretores de escola, dos presidentes de APP, em todo o nosso estado, que promovem bingos, festas, essas músicas, inclusive, aqui que nós estamos dispensando os direitos autorais. Claro que eu conversei com o líder do governo, quando o projeto foi vetado pelo governo, imediatamente houve, da parte do governo, um entendimento. Cada escola estava recebendo um cartão com crédito de R$8.000 ao ano, para fazer os pequenos reparos. Grandes obras maiores de reformas são executadas, são contratadas, são licitadas aqui pela Secretaria de Educação, deputado Milton Ovos, mas pequenas coisas. É lá do dia a dia, que dispensa a burocracia. E então o governador vetou, mas logo em seguida houve um aumento do valor do cartão. A educação conseguiu separar o material da mão de obra. Então, é R$8.000 para a mão de obra e R$8.000 para material, constituindo 16.000, deputada Luciane, para cada escola. Para algumas escolas, quem sabe até seja suficiente. Para escolas maiores, é um valor, obviamente, que muito pequeno. Então, o que nós procuramos é desburocratizar, é facilitar a vida daqueles que, heroicamente, os presidentes da APP trabalham sem qualquer
intuito de lucro que não auxiliar a comunidade escolar, os alunos, pais e professores. Eu vou votar, obviamente, que 2, mas entendo o esforço do Estado, por outro lado, que de um lado vetou e do outro lado encontrou uma solução paliativa. O meu voto é 2 e aqueles, obviamente, que assim também entenderem, né, que votem também 2. Em discussão, ainda com a palavra, o deputado Gessé Lopes. Como já foi falado aqui, já está no plano do governo, do governador, em aplicar essa atitude com as escolas. E, mais uma vez, vício de origem, e daqui a pouco não precisamos mais de governador, a gente decide aqui e resolve os problemas. É uma boa pauta, espero que aconteça, mas vamos esperar que o nosso governador faça isso. Ainda em discussão, com a palavra a deputada Luciane Carminati. Eu entendo que tem o dilema do vício de origem, mas esta casa já aprovou leis que tinham vício de origem. E eu fui secretária de Educação em Chapecó, e foi talvez um dos poucos municípios neste país que instituiu o cartão municipal. Prefeitura colocando também nas escolas municipais, além do PDDE nacional. Então, a gente está também dando exemplo. O município pode fazer, Estado pode fazer, União pode fazer. Se nós tivermos, obviamente, que escolas municipais, será o município e a União. Se são escolas estaduais, o Estado e a União. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui, embora já exista o cartão, não tem lei. Qualquer gestor pode acabar com este programa. Na medida em que você aprova uma lei, ela se torna permanente. Para não existir mais, é aqui o parlamento que vai dizer se não tem mais. Então, eu quero apenas fazer essa observação, porque não é tudo 8 ou 80, né? Aqui nesta casa já aprovamos muitas matérias com vício de origem e são lei e ninguém mais tira, porque já se tornou conquista para a sociedade. Então, eu também vou votar pela derrubada do veto, por entender que este projeto de lei, Maurício, eu respeito a construção que tu tens, mas esse projeto de lei, ele tem que significar uma conquista, e só com lei para significar uma conquista, na minha avaliação. Obrigada. Em discussão, com a palavra, o deputado Volney Weber. Muito bem, quanto a esse assunto, no município onde eu estava como gestor, nós criamos um programa e funciona muito bem. O município contribuindo com a escola, com a compra dos produtos, dos pequenos reparos e tudo mais. Mas até criar o programa, a gente sabia e tinha conhecimento real da angústia dos professores, da direção da escola, de como era difícil de consertar as pequenas coisas. Então, nos sensibilizamos e criamos esse programa. Hoje, aqui, o governo do Estado anuncia que já criou o programa. O valor, eu entendo que é muito pouco. É muito pouco. Então, fica aqui o nosso pedido, nossa manifestação, que o governo se sensibilize e abra um valor maior, até pelo tamanho das escolas, de repente. Mas concordo plenamente com o deputado Cobalcini, da proposta dele, mas nesse momento eu vou dar um voto de confiança, primeiramente ao nosso governo do Estado, né, fazendo com que ele, mantendo o veto, mas tão logo que ele se sensibilize e libere recursos em maiores proporções para fazer os pequenos reparos através do cartão. Com a palavra em discussão, o deputado Rodrigo Minotto. Senhor presidente, eu quero aqui primeiro cumprimentar o deputado Cobalcini pela iniciativa e, ao mesmo tempo, também demonstrar que o projeto de lei foi dado entrada em 28 de março de 2018 e, no dia 27 de fevereiro de 2018, a Secretaria de Estado da Educação promoveu a regulamentação através da Instrução Normativa 589, regularizando essa situação para o repasse de recursos às escolas
estaduais do nosso estado de Santa Catarina. Isso não é mais um plano de governo, mas sim uma ação de governo que, infelizmente, foi tanto tempo atrasado para que isso virasse uma regulamentação. Também penso que, diante do valor ainda pequeno, mas mesmo assim substancial para os pequenos reparos, e quem vai às escolas, que conhece a realidade das escolas públicas do nosso estado de Santa Catarina, percebe a necessidade do diretor em fazer, eventualmente, alguns pequenos reparos. E a ideia do deputado Volney, pela sua experiência como prefeito também, demonstra que isso possa servir de indicação ao governo, deputado Mocelin, para que ele pense num programa de governo, num programa de uma política pública para a educação, especialmente para esses pequenos reparos que são feitos sem a necessidade de provocar a Secretaria de Estado de Educação ou até mesmo a Gerência Regional de Educação. Então, eu me manifesto aqui pela manutenção do veto, mas cumprimentar a iniciativa do deputado Cobalcini e que essa proposição seja transformada em indicação ou recomendação ao governo para que estabeleça um programa que possa aumentar, dentro da legislação pertinente, o maior valor de repasse às escolas estaduais. Ainda em discussão, com a palavra o deputado Milton Robos. Senhor presidente, aqui o projeto de lei do deputado Cobalcini não estabelece valores, né? Está estabelecido, sim, mas com um critério a ser estabelecido pelo tamanho de escola, e que é o razoável. Eu implantei isso na minha cidade, quando prefeito, e funciona muito bem. A gente sabe o quanto o serviço público é burocrático e as normas de licitação, de contratação, fazem muitas vezes que você deixe lá uma escola uma semana, 1 mês, 2 meses, 5 meses, com banheiro sem poder utilizar as crianças por causa da burocracia. E isso é agilidade. A APP com a escola, eles administram isso muito bem, com muito mais eficácia, com muito mais boa gestão do dinheiro público do que uma licitação fria feita lá para os fornecedores tradicionais que já vão majorar o preço e assim por diante. Então, se o governo já está fazendo, já está adotando o cartão, seja pouco ou muito dinheiro, mas já está fazendo, por que não transformar isso em lei? Que ninguém vai mais mexer. A deputada Luciana está com a razão. Amanhã, outro gestor entra e decide mudar isso. Acabou. Então, já é lei. Não altera o que o governo já está fazendo, ninguém está interferindo na ação do governo, porque ele já está fazendo. Mas nós vamos garantir o futuro fazendo o voto 2, rejeitando esse veto do governo, porque isso é bom para a educação, é bom para Santa Catarina. Com a palavra o deputado Mocelin. Bem, eu discordo um pouco, não pelo projeto, que o projeto é excelente e a ideia de facilitar a manutenção de pequenos reparos são ótimos. Mas a questão aqui é visto de origem, né? Acho que é bem claro isso, então, que nós levamos ao governo, que ele entre com o projeto de lei nesse sentido. Mas eu estou fazendo uso aqui da palavra para outra finalidade. A lei 8666 é de 93, e se eu não me engano, os R$8.000 é desde quando surgiu a lei. Para quem foi gestor público aí 36 anos, eu sei o quanto a gente sofreu qualquer manutenção, e é por ano. Então, como diz o deputado Fernando Crelli, comprar um ar-condicionado e mandar instalar, às vezes já tem que fazer uma licitação. Então, pequenos reparos, nós poderíamos levar ao governo federal a proposta de alterar a 8666, porque quando era R$8.000 em 93, hoje eu acredito que seja em torno de R$50.000, que facilitaria. Por isso, em que o valor é 8.000 de mão de obra e 8.000 de serviço, de peças, e não mais do que isso, porque está limitado pela lei federal das licitações, em que nós não podemos fazer um valor maior do que esse, senão, logicamente, teria que ser um valor maior. A palavra, doutor Vicente Caro Preso. Eu queria, inicialmente, parabenizar o Cobalcini, porque ele se colocou no lugar de tantos professores e tantos alunos que vivem o dia a dia, o drama das escolas. Aqui estamos falando em escolas estaduais,
E eu sei o que é isso. Nós temos impedimentos da lei, né, que nos obriga, no máximo, a um teto X, e, nesse sentido, eu acho que não há o que fazer em prever algum tipo de aumento, porque a lei que estabelece um teto tem que obedecer o teto. Mas, da mesma forma, eu quero também pegar esse gancho da deputada Luciane Carminati, no sentido de que o governo tem que praticar o gesto, e o gesto é a lei, o gesto é o programa. Eu acho que daí nós não correremos mais riscos de que, eventualmente, alguma figura ilustre possa dizer que cortar recursos da educação porque não existe a lei para definir. Eu acho que o governo tem que se manifestar. E pelo menos esse projeto de lei, em não prosperando, pelo menos criou aqui o debate. Eu acho que já foi altamente positivo. Parabéns, Cobalcini. Com a palavra, o deputado Ivan Nats. Senhor presidente, esse é o tipo de matéria, com todo respeito dos colegas que pensam em contrário, é o tipo de matéria que tem que ter lei regulamentando de fato. O projeto do deputado Cobalcini vem de encontro aos anseios das pequenas escolas. Quem foi diretor de APP, quem foi professor de escola, como eu passei pela escola, quem teve atividade dentro de uma escola pública, sabe da importância de ter esse recurso dentro da escola. E tem que ser por lei, sim. Tem que ser por lei. Tem que ser por lei, porque é através de lei que obriga. E esse papinho de que amanhã vai fazer, mês que vem é bom, mas tem vício, nós vamos montar uma história, isso está começando a escutar aqui todo dia. Então tem que ter lei para obrigar a fazer. Além de reconhecer a importância do projeto, quero pedir encarecidamente pelo menos aqueles que têm identificação com a educação, e acredito que a educação de qualidade tem que estar na escola pública. Na escola pública, porque lá é onde está o que mais necessita, o que mais precisa do Estado e o que mais precisa aprender. Os diretores, senhores colegas, os diretores estão fazendo há muito tempo pastelada. Os diretores estão fazendo canja de galinha, os professores estão se reunindo para poder juntar-se R$1.000, R$1.500 para poder consertar uma lâmpada que queima na escola. O professor me veio pedir esses dias bola. Eu falei, deputado, tem como mandar umas bolas para a gente lá na escola, para as crianças brincar? Não tem bola para as crianças brincar na escola, se não forem os professores e a APP se organizar, nem bola para jogar não tem, e é o mínimo. Então, o projeto de lei tem boa iniciativa, é importante, o dinheiro tem que estar na escola e tem que ter lei regulamentando isso. Por isso, a gente tem que rejeitar o veto para o bem da educação de Santa Catarina. A palavra em discussão, deputado José Milton Schaeffer. Deputado Mauro, apenas para reforçar a importância do projeto e do tema. Obviamente que tem que reconhecer aqui que o atual governo ampliou os valores e é necessário, dobrou os valores, nós estamos no caminho certo, mas isso também não contraria a existência da legislação proposta pelo deputado Cobalcini. Eu vi, há 2 anos atrás, escolas serem interditadas pelo bombeiro, pelo Ministério Público, por falta de uma limpeza na caixa d'água, pela carga do extintor de incêndio que não tinha sido reposta, e escolas a 5 quilômetros das nossas já extintas ADRs, que não tinham, em função da burocracia, talento, competência para resolver problemas pequenos. Por isso, eu acho que a autonomia da escola, também a autonomia financeira que ela já tem, é necessário, o projeto tem mérito, e em nome da boa educação, eu quero aqui pedir o voto pela rejeição do veto. Entendo que o governo do governador Moisés já praticou gestos importantes nessa direção, mas a lei vai consolidar e reforçar esse projeto. Eu quero aqui, deputado, também registrar aqui a presença no plenário de uma professora que é vereadora e está aqui acompanhando essa votação, a vereadora Fabrícia, aqui do nosso município de Leoberto Leal. A palavra ao deputado Nazareno Martins. Senhor presidente, realmente as escolas, os diretores
tem um problema muito grande na sua manutenção. O projeto do nosso deputado Valdir Cobalcini é de grande valia, de grande importância. E eu digo a vocês que na Palhoça nós temos lá uma fabriqueta para fazer os pequenos reparos nas escolas. Vejo vocês que é muito difícil, às vezes num parquezinho, ter uma tauba quebrada e não se consegue dinheiro para fazer essa manutenção, porque a burocracia é muito grande. Nós, com essa fabriqueta, lá no município de Palhoça, nós conseguimos a fazer todos os reparos, fabriquemos parques para as escolas, fizemos lixeira, fizemos um trabalho excelente nessa área. E, por sinal, atendemos muitas vezes as escolas estaduais, porque são tão pequenininhos os reparos, às vezes, que a gente vai lá e faz. É uma troca de uma corrente, de uma corda que rebentou, de uma janela que apodreceu, a gente vai lá e resolve, por um custo muito barato. Porque se não formos contratar empresa terceirizada, é um serviço de má qualidade muitas vezes, e não se faz na hora que se quer. Tem que fazer programação. Nós não. Fizemos o serviço imediato. Deu um problema, a pessoa vai lá e resolve o problema. Troca vidro, conserta, troca a fechadura, faz tudo. E isso com uma pequena, 6, 8 funcionários capacitados, mas que trabalham. Que trabalham das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Para funcionar, mas funciona muito bem. Agora, sobre questão de um cartão, é muito importante. A gente vê a necessidade que esses diretores, essas APP têm para realmente dar conta dessas escolas. Se vê a escola depredada por falta simplesmente de uma fechadura, de um trinque, de uma tramela, que não se tem quem faça. Era isso aí, eu acho que o projeto do deputado do Cobalcini é importante, mas já que o governo tem um cartão que eu acho que o valor de R$16 mil, conforme a escola grande não dá, mas para a escola pequena resolve muita coisa, porque geralmente são coisinhas pequenas, é fechadura, é chave, é qualquer coisa pequena que se faz, uma pinturazinha. Então isso aí eu acho que é importante, esse projeto do coisa, mas vou votar, vou acompanhar o governo. Qual a palavra? Em discussão, deputado Márcio Machado. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o deputado Valdir Cobalcini pelo projeto. Tem que colocar em lei, tem que garantir que a escola tenha autonomia. Com a mudança e atualização da lei de licitações, garante R$16.700 para que o colégio possa ter essa autonomia. Eu já cheguei em colégio que não tem um data show. Eu cheguei em colégio que não tem uma fechadura numa porta do banheiro. Isso é um absurdo, senhor presidente. Então, dessa maneira, tem que colocar em lei sim, tem que garantir que o colégio tenha autonomia, que o professor possa ter um cartão e ir lá passar o cartão e garantir aqueles mínimos detalhes para poder fazer funcionar. Já cheguei em colégio, sim, que teve pastelândia, o momento do pastel, teve o momento que o colégio fez rifa contra qualquer tipo de situação para poder garantir o mínimo de uma existência digna para os seus estudantes. Então, dessa maneira, eu, defensor da educação, não posso ir contra esse projeto, Valdir Cobalcini. Pode contar comigo, 2 pela rejeição do veto. Deputado Maurício, antes de ouvir Vossa Excelência, eu consulto se os deputados ainda querem fazer a discussão do veto. Deputado Moacir Sopelsa. Deputado Mauro, senhoras deputadas e senhores deputados, todos aqui, todos têm consciência da importância do projeto. Eu quero dar um depoimento aqui de quando o governador era do meu partido. O ano passado, muitos diretores de escola, muitos presidentes de APP me procuravam para dizer que a escola não tinha papel higiênico. Vamos discutir o motivo porque ela não tinha, mas o motivo porque não tinha recurso para comprar. Se o governo não passava dinheiro porque não tinha, mas se passava por essa dificuldade. Aí aqui foi citado muitos exemplos que se faz pequenos reparos na escola com esses recursos. Nós estamos aqui uma situação que é justa,
Mas também nós temos que entender que nós estamos indo na inconstitucionalidade de um projeto. Embora nós não estamos vinculando recursos, a não ser os recursos da educação, deputado Milton Alves. Eu queria consultar o autor do projeto, quero consultar também o líder do governo, o líder do meu partido, e os líderes de todos os partidos, se não é possível nós retirar o projeto. E vamos dar um voto de crédito que o governo do Estado se proponha a mandar um projeto nessa direção. Porque o entendimento que nós possamos ter aqui, deputado Cobalcini, que a gente possa atender à vontade, à justiça do teu projeto, mas também que a gente não crie aqui mais um projeto que vá para o governo, um projeto inconstitucional que possa ter que o governo ir buscar depois na justiça a derrubada derrubada do veto do governador. Era essa a proposta que eu queria fazer, se Vossa Excelência, deputado Mauro, pudesse consultar os líderes, o autor do projeto, e se nós pudéssemos caminhar nessa direção, me parece que nós estaríamos sendo sensatos e a gente iria encontrar uma solução à frente. Agora sim, eu ouço o deputado Maurício Codilarc. Deputado Mauro, cada dia a gente aprende. Eu fiz um acordo aqui com o deputado Cobalcini sobre o projeto anterior, que eu entendo meritório. Como esse é meritório, mas o governo faz mais do que ele diz no projeto dele. O governo, que era 8 mil por escola, talvez lá num tempo antigo, o deputado na empolgação aqui, o Ivan, disse que tinha que fazer pastelada. Fazem, as escolas fazem, eu participo. Mas o governo criou um sistema de 8 mil e conseguiu transformar em 16 mil para essa escola. Eu me comprometo com todos os deputados, com o senhor presidente, de usar esse projeto como indicação, levar ao governo para que o governo, o que ele já faz hoje, ele transforme isso em lei. Que o governo, ele está fazendo mais do que está pedido. Então, nós vamos levar essa ideia, inclusive com valores fixados para pedir. Mas, de minha parte, o projeto vai à votação e eu peço voto 1 pela manutenção do veto, porque já existe, porque o governo está cumprindo, porque esse governo aumentou o valor. Então, eu venho aqui pedir o veto e a manutenção do veto, porque é importante para Santa Catarina. Deputado Milton, Vossa Excelência vai fazer encaminhamento de voto? Encaminhamento, mas em função da proposição do deputado Sopelsa, nós tivemos um fato novo aqui, que é a possibilidade, ele levantou a possibilidade de retirada da votação para que o governo encaminhasse um projeto de lei para essa casa, já que ele faz. Eu acho que isso aí vira uma disputa só de egos. Se o governo já faz, a gente tem que dar os parabéns para o governador que dobrou o valor. Está tudo certo. O que se quer aqui agora é o reconhecimento de uma lei para que isso fique perene para Santa Catarina. Se ele já faz, essa lei não afronta o que ele está fazendo. Então, não tem por que ter vício de origem. Quantas leis já foram sancionadas por governos que passaram há tantas décadas aqui, porque entenderam que o projeto de origem legislativa era interessante para o Estado, acolheram e transformaram em lei. Então, nós estamos discutindo um negócio aqui que todo mundo fala a mesma coisa, que é bom, e parece que vão votar para a manutenção do veto só por causa de ego, porque não veio do governo. Ninguém aqui está afrontando o governo com essa lei, com a derrubada desse veto. Pelo contrário, vai permitir que esse governo transforme em lei aquilo que ele já está fazendo, que é muito bom para Santa Catarina. Por isso, nós queremos encaminhar o voto 2. Consulta o autor da matéria, deputado Valdir Cobalcini, tendo em vista a manifestação do deputado Macir Sopelsa, qual é o entendimento de Vossa Excelência? Senhor presidente, eu quero dizer de que esse projeto não é uma coisa que eu fui dormir e sonhei com um projeto de lei. Isso nós vivemos todos os dias. E
a lei, ainda que não este projeto, deputado Minotto. E eu aqui quero agradecer, deputado Maurício. Sim, nós conversamos. Agora, eu não... Cada deputado tem a sua própria consciência e vem aqui no microfone e fala o que bem entender. Eu, na minha manifestação, eu disse, fiz menção ao acordo que fizemos. No entanto, eu, como autor, eu não posso votar pela manutenção do veto, eu tenho que votar pela derrubada do veto como autor, mas entendo e fiz menção, inclusive, às providências que o governo tomou a partir da apresentação desse projeto. Mas não quero aqui constranger, eu já estive no papel de líder do governo, que é uma missão extremamente espinhosa e que tem que ter essa capacidade também de flexibilizar, como Vossa Excelência demonstrou no outro projeto, no outro veto que foi derrubado. Eu quero aqui concordar em nome da possibilidade que se tem de ter uma lei que venha de origem do Executivo, tornando o programa lei, independente de quem quer que seja o governo. A minha pretensão é essa, garantir que um programa instituído administrativamente se torne lei. A partir, pode ser da iniciativa, eu não vejo como vício de iniciativa, porque eu não estou gerando despesa. Apenas que se faça lá na ponta, que a escola tenha o recurso lá, o recurso do orçamento aqui do Estado. É a escolha, ou faz aqui o reparo, contrata por aqui, deputado Nazareno, que vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano, ou se faz lá, via direção da escola e APP de forma muito mais célere, rápida, dando a resposta aos alunos no dia seguinte e aos professores e aos pais. Mas eu concordo aqui com a proposição do deputado Moacir Sopelsa para que se retire e aí a Assembleia, através do líder do governo, junto ao governo, busque então o envio de um projeto tornando esse programa lei e de forma permanente. Retirado o projeto de discussão e votação. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 121.9/2018, autor deputado Dr. Vicente Caro Preso, altera a lei 14.365 de 2008, que determina a fixação de cartazes nos locais que especifica, com mensagens sobre exploração sexual e tráfico de crianças e adolescentes, para incluir os cinemas na lista dos estabelecimentos abrangidos pela norma, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e Comissão de Direitos Humanos. Em discussão, autor da matéria, deputado Dr. Vicente Caro Preso. Senhor presidente, esse projeto singelo, ele corrige, na realidade, uma omissão da brilhante iniciativa da deputada Ana Paula Lima, que deu origem à Lei 14.365, de 25 de janeiro de 2008. Ele insere alguns pontos no artigo 2º e também, o mais importante, é que essas mensagens denunciando e alertando as pessoas de crime sexual e, enfim, de tráfico de crianças, seja também inserido nos cinemas. Então, por isso, acho que é de alto valor, vamos dizer assim, de evitar que aconteçam essas situações de alerta para a sociedade inteira, que seja, e por isso eu peço a aprovação de todos os deputados. Com a palavra, deputado Gessé Lopes. Presidente, aqui alguém falou que vamos fazer leis para obrigar a fazer, como se a lei resolvesse problemas no Brasil. Constituição Federal, artigo 3, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização. Deu certo? O problema não é a lei no Brasil, o problema é a moral. Você entra num banheiro público e você tem que ler uma plaquinha, depois de usar, de descarga. E mesmo assim não adianta. Toda vida que nós vamos ter que propor alguma coisa, não pode matar, não pode roubar, nós vamos ter que fazer uma plaquinha, fazer um aviso. Não é esse o problema do Brasil é a moral. Então, eu até aprovei que viesse a debate, mas eu não sou a favor de que a gente fique
expandido esse tipo de pensamento. Vamos ter que colocar toda a Constituição no gabinete do presidente para ver se isso resolve. O problema não é as leis, o problema é a moral do brasileiro. Pela ordem, presidente, não é discussão. Pela ordem, deputado João Amin. Eu faço um requerimento à mesa, já que a gente acabou de retirar um projeto que já tinha sido iniciada a sua discussão. Eu não vejo isso no regimento, porém, pode até ter. Pelo que eu saiba, depois de aberta a discussão, pode-se adiar a votação do projeto. Então, eu gostaria que a mesa se manifestasse sobre o que acabou de acontecer aqui. Aconteceu justamente o que Vossa Excelência manifestou agora. Foi adiada a votação a pedido do autor da matéria. Eu interpretei como se fosse um pedido de adiamento e não retirada. Então está ratificado, não foi retirada, foi adiamento por 2 sessões. Adiamento, perfeitamente. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 143. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem, deputado Altair Silva. Só quero aproveitar para registrar aqui a presença na sessão da tarde de hoje do assessor jurídico de São Carlos, assim como o secretário da Agricultura, o José Cléo Kuntz, e também o prefeito municipal, Rudi Sander. Muito obrigado, senhor presidente. Sejam bem-vindos. Pela ordem, deputado Ivan Nats. Também gostaria de registrar a presença na casa do empresário blumenauense, Ronaldo Baumgarten Júnior, ele cuja família tem um histórico em defesa da cidade de Blumenau, tem um histórico marcante em defesa da saúde pública de Blumenau, um empresário comprometido com a cidade, comprometido com as causas da minha cidade, um empresário que permitiu cuja empresa fizesse parceria com o governo do estado para deixar o ICMS no município e permitir que se concluísse uma das obras viárias mais importantes de Blumenau, o complexo do Badenfurt, que não deveria se chamar complexo do Badenfurt, deveria se chamar complexo Baumgarten Júnior, pelo exercício que fez aquela empresa, que fez esse empresário, que agora se coloca à disposição da Fiesc para ser o comunicador entre o empresário e a Assembleia Legislativa. Registra a presença de uma das pessoas mais ilustres de Santa Catarina, o empresário Ronaldo Baumgarten Júnior, na casa, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ricardo Alba. Pela ordem, senhor presidente, da mesma forma, quero registrar a presença do amigo Ronaldo Baumgarten Júnior, uma figura importante no município de Blumenau, no estado de Santa Catarina, que preside também a comissão legislativa da Fiesc. Uma honra tê-lo aqui no plenário desta casa. E gostaria de registrar a presença também do vereador Ito de Souza, de Blumenau, vereador do PR, que faz um trabalho fantástico no nosso município. Agora sim, pedido de informação 143, autor deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário da Educação informações acerca do número de servidores que solicitaram licença para tratamento de saúde em 2018. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 144, autor deputado Nilson Berlanda, solicitando ao secretário da Infraestrutura informações acerca das condições da pavimentação da rodovia SC 281, que liga a BR-116, no município de Ponte Alta, a SC 114, no município do Tacílio Costa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 145, autor deputado Neudi Sareta, solicitando ao secretário da Infraestrutura informações acerca da jurisdição e a responsabilidade de manutenção da rodovia SC 468, abro parênteses, trecho com ponto inicial no município de Jaborá, mais precisamente no entroncamento com a rodovia SC 355, passando pelos municípios de Presidente Castelo Branco e Ipira, e tendo como ponto final o entroncamento com a rodovia SC 390, fecho parênteses, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 146, autoria do deputado Kennedy Nunes, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca dos salários pagos aos servidores da UDESC. Em discussão,
Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido informação 147, autor deputado Sargento Lima, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do novo programa de quadras cobertas 2018. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 148, autor deputado Neudi Sareta, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca das desapropriações ocorridas devido às obras de construção da rodovia CC 439, trecho em Urubici, a Grão-Pará. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 150, autor deputada Luciane Carminati, cumprimentando o presidente da Fundação Municipal de Cultura do município de Balneário Pissarras, pelo lançamento da edição 2019 do edital Ivone Pires de apoio à cultura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 151, autor deputado Ismael dos Santos, cumprimentando o cabo PM Jefferson de Rosa Souza e o soldado Leandro Goulart Simone, por ato de bravura na cidade de Tubarão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 152, autor deputado Rodrigo Minotto, cumprimentando o presidente da Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Sul do Estado pela passagem dos 20 anos da Fundação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimentos e indicações. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 285, autor deputado Luiz Fernando Vampiro. Requerimento 286, autor deputada Luciane Carminati. Requerimento 287, autor deputado Nilson Berlanda. Requerimento 288, autor deputado Padre Pedro Baldiceira. Requerimento 289 a 291, autor deputado Moacir Sopelsa. Requerimentos 292 a 296, autor deputado Márcio Machado. Requerimento 297, autor deputado Neudi Sareta. Requerimento 298, autor deputado Laércio Schuster. Requerimento 299, autor deputado Fernando Kreling. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicação 404, autor deputado Ada de Luca. Indicação 405, autor deputado Romildo Titon. Indicação 406, autoria deputado Nilson Berlanda. Indicações 407 a 409, autoria deputado Valdir Cobalcini. Indicações 410 a 413, 419 a 423 e 426, autoria deputado Neudi Sareta. Indicações 414 a 418, autoria deputado Milton Robos. Indicação 424, autoria deputado Sargento Lima. Indicação 425, pela ordem deputado Moacir Sopelsa. O senhor não vai tomar uma água? Eu queria lhe pedir, quero pedir permissão. O requerimento que eu faço, cumprimentando o município de Ceará pelo seu aniversário, eu só queria registrar a importância do município de Ceará, um município que Vossa Excelência, deputado Mauro, conhece, talvez o município que nós tenhamos no estado de Santa Catarina, uma das piores topografias, mas é um município que se destaca na produção de aves, na produção de suínos, tem uma das maiores indústrias da JBS. Eu quero cumprimentar a pessoa do prefeito Kiko, toda a população de Ceará. Eu lhe agradeço, deputado Mauro. Faremos o registro em ata do solicitado por Vossa Excelência. Indicação 425, autoria deputado Nazareno Martins. Indicação 427, autoria deputado Fernando Kreling. Com a palavra em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, ainda temos 2 deputados na casa. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela TV Legislativa, pela Rádio Alesc, dizer do nosso prazer em poder estar aqui, desempenhando a nossa missão política parlamentar nesta casa. Trago hoje 2 assuntos. O primeiro deles relacionado à nossa reforma administrativa, ou à reforma administrativa do governador Moisés, que encaminhou essa casa, 124 páginas, nos debruçamos sobre ela. E eu tenho algumas preocupações pontuais daquilo que já pude mergulhar, emergir e
levantaram algumas preocupações, mas de forma muito pontual hoje, senhor presidente, em relação à questão da educação. Eu me preocupo, e aqui estou protocolando junto à Comissão de Educação, e falo agora como membro titular da Comissão de Educação, qual Vossa Excelência, deputado, já presidiu essa comissão também. Por exemplo, da estrutura administrativa a ser adotada pela Secretaria de Estado de Educação após a extinção das secretarias regionais. Como vai ficar? Nós vamos agora, e discutimos há pouco aqui, trocar a fechadura da porta do banheiro da escola de Abdom Batista. Vamos ter que mandar um técnico de Florianópolis para lá? Como é que vai ficar isso? Outras questões, as ações que estão sendo implementadas para reduzir, por exemplo, e aí é uma questão de conceito, a evasão escolar. O que a Secretaria de Educação efetivamente está fazendo nessa pontuação? Da situação da estrutura física das unidades escolares, incluindo aqui a apresentação de relatório com avaliação técnica das condições dos prédios. Eu vou estar nesse domingo, por exemplo, visitando a escola jovem, a escola estadual em Tubarão. Fui convidado e convocado por um grupo de professores para ali estar e ver de perto a situação da escola. Como fica isso? Quais as providências estão sendo tomadas para prover itens básicos na sala de aula? Eu falo de carteira, falo de armários, falo de cadeiras para os nossos alunos. Como é que fica isso? O investimento a ser feito nos centros de educação, SEDUP, outra preocupação que nos desafia, inclusive dentro da reforma administrativa, que necessitam de mais prédios, laboratórios e equipamentos. Indago também ao senhor secretário das ações a serem tomadas para minimizar, e aí uma questão que diz respeito a todos nós brasileiros, também a nós catarinenses, depois da tragédia de Suzano, o que está sendo feito pela segurança pública nas escolas estaduais, para não falar das municipais. Deputado Nazareno, eu recebi uma proposta do Estado do Paraná, em que lá, senhor presidente, já foi instituído o detector de metais em todas as escolas públicas estaduais do Estado do Paraná. Detector de metais nas portarias das escolas, na recepção. Não sei, talvez tenhamos que caminhar para isso aqui em Santa Catarina, enfim. É preciso que nós tenhamos esse debate com o secretário de Estado, e eu faço esse requerimento, estarei encaminhando a nossa comissão para que efetivamente possa chegar às mãos do senhor secretário. Por último, senhor presidente, recebemos com muita satisfação no nosso gabinete e posteriormente no gabinete da presidência dessa casa, uma comissão vinda de Brusque, Nova Trento e região, uma comissão da colônia Nova Itália, com uma preocupação, e aqui mais uma vez falo também como membro da Comissão de Educação e Cultura desta casa, porque é preciso, senhor presidente, se faz necessário, se faz mistério, uma correção de um erro histórico que se cometeu em nível federal, no Congresso Nacional, através da Lei 13.617 de 2018, nossos deputados, não sei, senadores cochilaram ou passou lá desapercebido. O que diz essa lei? Essa lei diz que a cidade, o município de Santa Teresa, no Espírito Santo, passa a ter o título de pioneiro da imigração italiana no Brasil. Mentira! Falso! Os imigrantes italianos chegaram em Santa Teresa, no Espírito Santo, muito tempo depois, no ano de 1874. Os primeiros italianos que chegaram no Brasil chegaram aqui, na capital, e subiram até a região de São João Batista, onde fundaram efetivamente a colônia Nova Itália. Inclusive o bairro de São João Batista, que era só chamado de bairro Colônia, foi batizado agora de colônia Nova Itália. E isso foi em 1836. Portanto, 37 anos, 11 meses depois que os imigrantes italianos chegaram em Santa Catarina, é que foram aportar no Espírito Santo. Então, está equivocada essa lei nacional, e nós estamos propondo a esta casa, a mesa diretora
nosso vice-presidente que aqui está, para que entre com a DIN, o Supremo Tribunal, para que se faça essa correção histórica, moral, justa. É uma questão cultural, de patrimônio, dos nossos pioneiros, que deram, inclusive, suas vidas, não é? Aqui na batalha com índios, com bugres, etc. e tal, que aqui chegaram em 1836 e que, efetivamente, fizeram de São João Batista e região, Nova Trento, o berço da imigração italiana no Brasil. Então, nós queremos que faça-se essa correção histórica. Eu até coloquei um botão aqui em italiano, não sou muito bom em italiano, mas o que está dito aqui é o seguinte: não se pode negar a história, a verdadeira história. E é isso que nós queremos com essa proposta feita nesta casa para que se faça essa correção em nível nacional. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência convoca outra sessão ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.